paz do Senhor, amém? Esse vídeo é para falar sobre você salvar, você valorizar teu filho, teu casamento, teu emprego, tua vida, enquanto há vida, há esperança. Não espere morrer para valorizar. E eu quero falar também, dar uma palhinha sobre plano de salvação, sobre o que é o plano de salvação. Vou dar um testemunho. Veja esse vídeo até o final. Amém? Lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16, você vai encontrar essa palavra assim. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi, dizendo que a criança era morta, porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz, como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. E pelo que disse Davi a seus servos, é morta a criança? E eles disseram, é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe os seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher. Eu costumo dizer aqui para a igreja que nós podemos dar o testemunho sem nomes em endereço. E que é pecado você tentar descobrir quem é o personagem do testemunho. Ah, deve ter sido a vizinha, fulana, amiga, tal. Porque você acaba condenando um inocente. Então nós temos que aprender a ouvir o testemunho, sem nomes, sem endereço, e tomar aquilo para a nossa vida, para o nosso ministério. Mas hoje eu vou quebrar a regra. Hoje eu vou dar nomes e endereço por amor a muitas Déboras. O que eu vou falar aqui não é para julgar a mãe da Débora, de maneira nenhuma, ela já foi perdoada por Deus, entende isso? Que Deus já a perdoou, entende isso? Que Débora já a perdoou, mas eu tenho visto muitas outras Déboras, e por amor às crianças, porque entre um adulto e uma criança eu fico com a criança, eu quero falar o que aconteceu esses dias, que é algo pessoal. Nós estamos em dezembro, né? Fiz uma rabanadinha aí para confraternização lá do meu curso. E todo o tempo que eu fazia a rabanada, eu comecei a me entristecer e chorar. Porque, irmão, entenda-se, eu não estou aqui para julgar a mãe da Débora. Ela já foi perdoada por Deus, você entende isso? Mas eu preciso falar, porque existem muitas outras Déboras. Débora me chamava de tia Márcia, foi assim que ela me chamou. Mas onde nós fôssemos, ela falava que eu era a mãe dela. E ai de mim, se não falasse que ela era minha filha. A Stephanie e a Diana, né, o Júnior já é casado, abraçaram ela. Minha família adotou a Débora, abraçou a Débora. Esse mês de dezembro era a época que a Débora, eu comecei a me entristecer, porque todo ano era a mesma coisa, né? Esse mês de dezembro era o mês, irmãos, pelo amor de Deus, entenda-se isso, eu não estou aqui para julgar.
Mas eu preciso que, se esse vídeo se encaixa em você, e que se você puder usar esse vídeo para outras pessoas, para ajudar outras pessoas a compreender o quão profundo é, não podemos dar valor às coisas, as coisas não, coisa não. Deleta isso, coisas. Não podemos dar valor às pessoas depois que elas morrem. Eu preciso que se entenda isso. Precisamos valorizar enquanto elas estão vivas. E quando que eu digo viva é quando as pessoas estão conosco. Porque tem pessoas que só dão valor ao marido depois que ele trai e vai embora. Ou depois que ele vai simplesmente embora sem trair. Só dão valor à esposa depois que o casamento acaba. Só dão valor ao casamento depois que se desfaz. Né? Às vezes tem uma namorada maravilhosa, mas aquela namorada cheia de defeitinho, e depois que perde, aí que vai dar valor, ou seja, depois que está morto, depois que perdeu. Entenda-se isso. Esse mês de dezembro era o mês que a Débora mais falava, todo ano era isso. Eu não quero ir para casa da minha mãe. Ela não gostava de ir para casa da mãe. E por causa da mágoa que tinha no coração, ela foi criada pelo seu Valdemir, né, que cria ela desde 4 anos. E a Débora entrou na minha vida assim, né, através da Diana. Né, eu costumo dizer que você entrar no meu canal, você vai ver minhas gêmeas. As duas eram muito parecidas fisicamente. Débora ficou grande, Diana pequenininha, mas eram minhas gêmeas, né? E eu comecei a chamar Débora de filha sem, ao perceber essa carência de mãe. E não é, eu não gosto desse termo. João e eu estamos num processo de adoção. Nós temos nosso nome escrito no CNA, que é Cadastro Nacional de Adoção, desde 2016. Em 2015 começamos, antes de Débora, né, a falar sobre esse processo de adoção. Eu acho, antes de Débora, não sei. Mas é muita burocracia. Vou estar gravando vídeo falando sobre isso. É muita burocracia. Eu não gosto dessa expressão, nasceu do coração. É filho do coração. Eu não gosto. Por quê? Porque os meus filhos, Júnior, Stephanie e Giana, eles nasceram do meu ventre, mas também nasceram do coração. Então eu prefiro uma expressão, eles nasceram primeiro do meu ventre e depois do coração. Porque eu não projetei engravidar. Eu engravidei, descobri que estava grávida, automaticamente foram gerados no coração. Então, primeiro foram gerados no ventre e depois no coração. Débora não passou pelo meu ventre. Débora foi gerada direto no coração. E eu amo muito. Por que amo? Porque a Débora está viva. E é aí que eu vou entrar no plano de salvação. Mas primeiro eu quero falar sobre isso, sobre não dar valor. Vocês sabem, eu já gravei em outros vídeos, né? Durante todo o processo que a Débora teve câncer, né? O tumor que nasceu no peito invadiu no pulmão, invadiu outro pulmão e Débora morreu com 15 anos. Que Débora, depois veio o vídeo lá, porque isso é muito extenso, mas enfim, ela no quarto, eu falei, Débora, vai dormir aqui ou no teu pai? Né? Ela falou, vou pra casa, vou dormir no meu pai. Eu falei, então deixa eu te orar. Aí eu fui, Diana levantou, eu botei a mão nela e eu comecei a orar. E foi me dando uma tristeza tão grande com o que Deus falou comigo. E eu vim andando aqui em casa, tem um vão, tô até olhando pra ele agora. Eu vim, vambora, Débora, para elas não verem que eu já tava chorando, fui mordendo a boca, fui andando na frente, ela cansou no meio do caminho. Chegou lá, eu falei, seu Valdir, me bota ela pra dentro, que hoje ela tá muito cansada. Aí ele só balançou a cabeça, ele também tava muito cansado, né? Foi muito rápido a doença da Débora, em torno assim de descobriu 10 dias, Débora foi, né? E ela entrou. E quando eu voltei, minha família me conhece, eu conheço minha família só de olhar, mas minha família me conhece também. Eu sentei na cama da minha mãe, que minha mãe estava sentada na cadeira de roda, eu sentei na cama e a Diana me olhou e perguntou, o que foi, mãe? E eu falei, Diana, eu não sei o que a Débora tem, mas a Débora vai morrer. Quando eu estava orando ela, Deus falou assim, não ora, que essa doença é para a morte. Deus ali estava me dizendo que ia levar a Débora, né? E que não era para eu repreender a morte, como muitas e muitas vezes. Vocês conhecem a história da minha mãe, né? Minha mãe já tem 22 anos de AVC, eu vim repreendendo a morte 4 vezes, né? Outras pessoas também que Deus me repreendeu, que eu repreendi a morte, mas não era para repreender.
E hoje eu oro primeiro para saber qual é a vontade do Senhor, porque eu consigo entender que a minha vontade não é a perfeita, boa, agradável. E só que eu deletei, né? A dor faz com que hoje, estudando enfermagem, eu entendo, tem um processo de negação, então eu consigo compreender algumas coisas que eu fiz, que é o processo de negação, onde você nega para você mesmo, e você se faz de maluco e não quer. Então eu vim negando, né? Isso aí. Mas no outro dia, Débora me ligou e eu fui lá levar um dinheiro pro seu Valdenir, levar ela no médico. Eu falei para levar um favor de frango, o de frango já tinha levado. E eu lá no posto da Pedra Branca, a mãe dela chegou a fazer escândalo, vocês sabem, né? Tem um vídeo aí falando, chegou fazendo escândalo, o guarda não queria. Débora gritou, mãe, olha o que a Débora falou. Mãe, eu quero... Não, ela falou tia, eu que falei mãe. Tia, eu quero ir pro Olivério com você, porque não queria ir com a mãe dela. E eu virei, a doutora já tinha falado, tu vai aonde? Fica aí que a ambulância tá chegando, o guarda, a assistente social, né? E eu falei, não, eu vou ficar ali fora enquanto a mãe dela conversa com ela. E antes, quando a Débora viu eu sair na porta, ela levantou, tadinha, tava tão cansada, e ela falou assim, tia, eu quero ir pro Olivério com você. E eu virei e falei assim, não, quando a ambulância chegar, você fala que a sua mãe tá lá fora. E você manda me chamar, que eu vou com você. Só que Natal a gente tá sentindo muita falta dela. Eu não imagino como é que tá o pai dela. Só que quando eu cheguei lá fora, e eu comecei em pensamento a orar, Deus falou comigo assim, você vai sair e vai deixar a mãe dela ficar. E aí eu comecei a chorar. Eu tentava, não, quanto mais você tenta não chorar na frente dos outros, eu sou assim. Eu consigo botar uma máscara legal, eu consigo tapear um monte de gente com meu sorriso. Mas às vezes não. Às vezes, quanto mais você tenta não chorar, você chora. E quanto mais eu tentava não chorar na frente daquelas pessoas que já não estava legal, nós estávamos na porta de um posto de saúde, está todo mundo ruim ali com Covid, né? E eu comecei a chorar, porque ali não dava mais para negar. Deus queria que a mãe dela ficasse, porque a Débora precisava perdoar. Porque lá no céu a gente não entra se tiver com o coração cheio de mágoa, se tiver com o coração cheio de raiva. A minha filha lá já era de Jesus, mas não queria se batizar. Eu puxei uma cadeira, falei, Débora, senta aqui um dia, né? Puxei uma cadeira, Deus sabe de todas as coisas, Deus veio acertando tudo. E é sobre o plano de salvação, também que estamos falando aqui. Por quê? Não espere morrer para dar valor, irmão. Não espere morrer. Não espere morrer, pelo amor de Deus. Não espera teu filho morrer, não espera teu casamento morrer. Não espera aquele amigo que tu sabe que é amigo de verdade morrer para tu dar valor. Dá valor enquanto tá vivo. Eu costumo dizer que o que me falta é dinheiro. Eu sou igual o Pedrão, apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele, quando um mendigo vem na porta do templo, vem pedir uma esmola a ele, ele fala, olha, eu não tenho ouro nem prata, ou seja, é um duro igual eu, mas o que eu tenho eu te dou. E ele fala, levanta e anda, e o coxo levanta e começa a andar. O que ele tinha era amor pelo próximo e a presença de Deus, e essa combinação é infalível. Mas dinheiro ele não tinha. Eu costumo dizer que se eu tivesse dinheiro, irmão, eu jamais daria 8 milhões num bonequinho de barro para enfeitar na minha casa, como um certo jogador deu, todo respeito. Mas, cara, essas vaidades não entram na minha cabeça, não entra. Eu jamais daria 2 mil num quadro. Eu projetaria, se eu tivesse dinheiro, eu preferia investir em pessoas, investir em sonhos, porque tem muita gente que tem muito sonho, tem muita gente que precisa de uma dentadura, tem muita gente que precisa de um implante, tem muita gente que precisa de uma ajuda para emagrecer, né? Tem muita gente que precisa de uma ajuda para
fazer um curso para melhorar de vida. Tem muita gente que precisa de um pão de manhã, né? Então eu prefiro investir em pessoas. Então não espere morrer. Mas porque se eu tivesse dinheiro, irmão, eu investi em pessoas. Não espere. Mas dentro das minhas possibilidades eu tenho feito. Porque eu tenho isso no meu coração, que pessoas são mais importantes que dinheiro, são mais importantes que as minhas vaidades. Tem muito pai, muita mãe deixando o filho largado, deixando de lado. Tem muito homem acabando. Você sabia que quando você trai, estou falando com homem e com mulheres, quando você trai, você não está traindo o seu marido. Depois você vê um vídeo meu que fala falando sobre traição, porque eu já traí e o Espírito Santo vem me dando essa dimensão. Você não está traindo o seu marido em primeiro lugar. Primeiro, você está traindo a Deus. Segundo, você está traindo a você mesmo. Terceiro, você está traindo a sua família. Depois está traindo os seus filhos. Depois que você está traindo o seu marido. Olha quantos processos, né? Então, dê valor enquanto está vivo. Porque eu ontem, esses dias fazendo rabanada, eu fiquei pensando que era... Todo mês de dezembro, Débora ficava na minha cabeça dizendo que não queria ir para a mãe dela. E eu falava, vai, tem que ir, minha filha, vai lá, fica uns dias com ela, tal. Eu falava, você vai ter que perdoar. Que não sei o que. Ela, não, tia, mas não sei o que, já perdoei, que não sei o que. E eu lembro que um dia, que estava um pouco antes, que acho que foi até acho que aconteceu alguma coisa, até ela não foi. Ou ela foi, não sei. Eu sei que eu falei assim, você tem meu número. Se acontecer qualquer coisa, você vai pegar um ônibus. Aí eu falei, tu lembra que a tua mãe é doida, tua mãe não sabe direita e esquerda, então vê mais ou menos um local, você vai até o ponto final, você vai ligar pra mim e eu vou te buscar e te trazer de volta. Mas você vai, se acontecer qualquer coisa errada, você pega, arruma leva eu ficava até com o dinheiro de passagem, o dinheiro da emergência. Você vai pegar um ônibus, você vai soltar. Vai até o ponto final que fica mais fácil pra tua mãe. A mãe doida sou eu, que não sabe direita ou esquerda, se perde em qualquer lugar. E eu vou te buscar. Aí eu te trago pra casa. Dê valor, irmão. Agora, só pra encerrar o processo de salvação, aqui Davi, o filho dele tá muito doente. Assim como Débora, Deus falou, usou o profeta, ele já sabia que o filho dele ia morrer. Nesse caso aqui, consequência do pecado. E ele sabia que ele ia perder. Deus sempre sabe o motivo, a hora. Nós nunca sabemos a hora que nós vamos perder alguém. Então, valorize o dia de hoje, o momento de hoje. E nesse momento, Davi vê que seu filho está doente, Davi já sabe. E Davi começa a orar e jejuar, e os anciões começam a ficar preocupados, os servos, Davi é gente boa, todo mundo preocupado com a dor de Davi. E quando a criança morre, eles ficam pensando, meu Deus, né? Levando assim para nossa, meu gato, gritando porque ficou trancado lá de fora. Fala assim, se ele orou e jejuou, ficou muito ruim com a criança viva, imagina agora, como vamos falar que a criança está morta? Né? Mas aí eles falando baixo, pensando como é que nós vamos fazer, porque tem que falar, mas como é que nós vamos fazer? Davi percebe e fala, a criança é morta. E eles falam assim, morreu. E aí Davi pega, levanta, toma banho, troca de roupa e senta, come, ou seja, ele entrega o jejum que estava fazendo. E ele começa a comer e ninguém entende nada. Como assim, pô? A criança estava morrendo, você quase morreu junto e agora que a criança está morta, você está praticamente festejando, vamos dizer assim. Parece que não está se importando, está comendo, mas eu não estou entendendo nada. Né? E Davi fala assim, eu orei e jejuei por quanto a criança ainda estava viva, para que Deus talvez tivesse misericórdia de mim. Né? No caso aqui, Davi pecou com Batseba e Deus, todo pecado ele tem uma consequência, ele traz uma perca muito grande. Né? Perda ou perca, não sei ainda, gente, eu estou estudando português. Releva aí, depois eu vejo aí qual é o certo. E ele, né? Aí ele fala, eu jejuei para que Deus tivesse misericórdia de mim.
Mas agora que a criança é morta, por que eu vou jejuar por alguém que morreu? Mas olha o que Davi tem no coração. Ela não virá a mim, porque os mortos não podem falar com o vivo. Os mortos estão dormindo. Cuidado com isso. Se existe, você está em alguma religião que te diz que você pode falar com os mortos, além de ser pecado, você está indo contra a lei de Deus, porque o próprio Deus fala que não é para tentar ficar falando com o morto. Por que Deus fala isso? Porque demônios têm se passado pela nossa família para falar conosco. Entende isso? Não é a nossa família. Olha o que Davi fala. Ela não virá a mim. Não pode, ela está dormindo. Um demônio pode se passar por essa criança e vir falar comigo. Mas aqui Davi está tomado. Davi foi perdoado aqui. Aqui é um Davi perdoado, sabe? E que muitas vezes nós, seres humanos, não temos essa capacidade de perdoar, mas Deus tem. Davi aqui, perdoado, ele tem o Espírito Santo. Tem doutores da lei que quando eu prego e boto Jesus no Velho Testamento, eles vêm bater de frente e brigar comigo, né? Fala que Jesus não estava no Velho Testamento. Não foi isso que o Espírito Santo me ensinou, né? Jesus estava sim no Velho Testamento. E aqui eu ainda abuso mais. Quem está aqui com Davi é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, Jesus ainda não veio. E o Espírito Santo, eu coloco aqui, está consolando Davi. E o Espírito Santo fala para Davi. Ela, não é Davi falando, mas o Espírito Santo tomando Davi. Ela não virá a mim. Como é que ele tem essa dimensão? Como é que ele sabe disso? É o Espírito Santo revelando a Davi. Ela não virá a ti. Ela agora dorme. Mas eu irei a ela. O Espírito Santo revelando a Davi. Os mortos não podem falar com os vivos, nem os vivos com os mortos. Ela não virá a Davi, mas Davi irá a ela. E assim é o plano de salvação. Davi sabia onde seu filho estava. E por ele ser temente a Deus, ele sabia. Vou me consertar. Depois de Batseba, Davi, tu não vê mais Davi traindo, sabe? Davi era segundo o coração de Deus por causa disso, porque ele errava, ele reconhecia que errava e ele não errava mais, pelo menos não nesse erro. Isso é ser segundo o coração de Deus. Eu erro aqui, eu reconheço meu erro, eu peço perdão e eu não erro mais. Eu posso errar em outras coisas, porque eu sou humana, mas o mesmo erro, não. Davi não trai mais. Porque Davi tem no coração que ele irá a ela. E eu tenho falado isso pro seu Valdemir, falo isso com a Diana, tenho ganho almas. Eu brinco com a Stephanie, minha filha, lembra do acidente da perna? Pois é, tá indo pra igreja, glória a Deus, aleluia. Porque eu falo, Stephanie, eu sei pra onde eu vou, mas se tu me ama mesmo, não quer mais me ver não, filha. Se tu me ama, tu sabe que se eu for pro céu, tu não aceitar Jesus, tu não vai pro céu. Como é que tu vai ver tua mãe? Diz que me ama tanto, né? Eu deixo essa palavra para você. Não espere aquilo que é importante para você morrer. Não viva como se sempre tivesse um dia de amanhã. Viva bem o dia de hoje. Porque o dia de hoje chama presente. O presente veio de Deus. Não esquece do plano de salvação. Amém?